Ele é bacharel em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Durante 25 anos trabalhou com varejo e tecnologia, mas há 6 se rendeu à sua grande paixão, educação. Fábio Gigmund é cofundador do Mundo Maker, espaço de aprendizagem mão na massa para crianças, jovens e adultos. E é diretor voluntário no Projeto Âncora, uma organização sem fins lucrativos que abriga uma das escolas mais inovadoras do mundo para crianças de baixa renda. No currículo dele tem também uma viagem cruzando o deserto do Saara em um carro à vela, uma travessia de bicicleta pela África Ocidental e 77 dias a bordo de um Maker Truck, viajando pelo Brasil para dar acesso à cultura maker para mais de 500 professores, 2.000 alunos e 250 escolas públicas de 8 estados. O que ele trouxe na bagagem é o que ele vai contar para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura maker, né, na educação. A gente enxerga essa filosofia como uma ferramenta que tem um potencial muito grande para a gente conseguir transformar a forma como a gente oferece um percurso de aprendizagem nas escolas, né? Então, o que está na base de tudo isso, né, é que a gente vai para a prática para aprender. A gente não começa pela teoria. Eu vou começar com um pequeno vídeo que ele está em inglês, mas ele é autoexplicativo, ele é um vídeo real, né? Aconteceu uns 4 anos atrás, numa formatura da faculdade de Harvard e do MIT também, onde um grupo entrou no meio da formatura, onde estavam todos os alunos, né, de beca, lá recebendo seus diplomas, e eles era uma formatura de carreiras técnicas, né, engenheiros, físicos, matemáticos, etc. E aí esse grupo entra perguntando, olha, se eu te oferecer um fio, uma pilha e uma lâmpada, você consegue fazer acender? E aí eu vou passar um pouco o resultado do que aconteceu. Graduates of Harvard and MIT, the Massachusetts Institute of Technology. We are the premier engineering and science institution in the world. Do you think you could light a bulb with a battery and wire? Do you think you could light a bulb with a battery and wire? Yeah. Light a bulb with a battery and a wire. Maybe. Yes. All right. Definitely. Do you think you can light a bulb with a battery and a wire? Battery and wire? Well, yes, why not? Okay. Definitely. Okay, can you do that? The interesting part about the batteries and bulbs question is that people always predict that they can do it. Students say, of course I can do this. Any hints I should have here? Teachers say, of course my students can do this. Ow! Do you know why that didn't work? I have no idea. Battery could be dead, the bulb could be bad, I'm hooking it up totally incorrectly. I'm not an electrical engineer, I'm a mechanical engineer. But if I had to guess, I would say it's operator error. Okay. I know it's possible, but I don't know how to do it. It's only after failing that you begin to get upset with the question and think, well, maybe it's a trick question, maybe this has something to do with manipulating the wires, they couldn't hold all the wires together. You don't have a current if you only have one wire. You need to complete a closed circuit. But that's not the case. Oh, well, if I do it with a little light bulb, I just do this. In which case, the light just lights up. It goes to the fundamental understanding of electricity. If one cannot light a light bulb with a battery and wire, then everything built upon those basic ideas has problems. Bom, isso é um exemplo, mas assim, aconteceu lá, mas é uma coisa que, se a gente for olhar dentro das nossas escolas, isso é bem possível que aconteça também. A gente acaba tendo muitos conceitos teóricos, muita instrução sobre como as coisas devem ser, né? Mas na hora que você se dá para a prática, você não consegue aplicar. E então, no nosso olhar, a gente vê que precisa se fazer alguma coisa. E dentro do mundo, né, de hoje, pelo menos nesses últimos 20 anos, aconteceram transformações que permitem que a gente faça diferente dentro da escola. A gente consegue incluir
essa parte toda de experimentação, de prática, de tentativa de resolução de problema dentro de um processo formal de aprendizagem. A educação, né, ela é estruturada basicamente há séculos, né, dessa maneira como está nesse slide, né? A sociedade ela define algumas competências, habilidades, valores que a gente gostaria que esses indivíduos tivessem, desenhamos um currículo e a gente parte de lá e começa a dar esse currículo para os alunos, né? Quando não, como a gente costuma também fazer, em vez de pegar essas habilidades, competências para a vida, a gente se baseia num exame, né, num vestibular, e começa a mudar todo o currículo baseado naquilo. Com as tecnologias novas, a gente consegue mudar um pouco, né, esse triângulo tracejado, a gente consegue fazer um ganho marginal e utilizar a sala de aula invertida, tecnologias, algumas coisas que vai ter um ganho marginal de aprendizagem. Mas, fundamentalmente, se a gente não tiver uma verdadeira inversão, né, e começar a olhar o aluno e quem é esse sujeito, e aí, a partir daí, chegar no currículo, esse ganho sempre vai ser marginal e a gente vai estar limitado ao que a gente está, né? Vão conseguir melhorias pífias, né, em aprendizagem. Então, dentro desse cenário, o que a gente vislumbrou? A cultura maker ela pode ser uma alternativa para incluir junto com todas essas outras formas de fazer, como o Eduardo falou, né? Você não abandona tudo, mas você inclui alguma coisa que potencializa a aprendizagem utilizando recursos que a gente tem hoje disponíveis. Então, o mundo maker, né, ele acaba nascendo, vendo essa possibilidade, e o que a gente quer? A gente quer que, através, né, da construção e do fazer, as pessoas consigam concretizar suas ideias, trazer o que elas querem para a realidade. E aí, através dessa metodologia, você vai aprendendo como juntar recursos humanos, físicos, né, monetários, para conseguir concretizar isso. Dentro desse modelo, nós acreditamos na educação integral, né, que é um modelo onde você tem um indivíduo, aprendiz, e ele vai ter que se relacionar basicamente com 3 instâncias na vida. Ele com ele mesmo, com o mundo que está para dentro dele, ele com os outros ou com a sociedade, e ele com o mundo ou com as coisas. E dentro desses três eixos, né, a gente tem 3 filosofias que nos inspiram. Dentro da parte eu comigo mesmo, a gente usa muito a atenção plena, meditação. Então, toda a prática que a gente começa com 1 minuto, pelo menos, né, de meditação, onde a pessoa começa a ter uma perspectiva, né, de como ela está agora para começar a fazer uma ação. A cultura maker, principalmente para mediar as ações que têm a ver com coisas e com o mundo, e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, porque a gente trabalha basicamente tudo em grupo. Então, as pessoas vão se reunir, geralmente não nesse formato que nós estamos aqui, né? Aliás, fazer uma palestra maker é uma contradição em termos, né? A gente está aqui em cima falando e todo mundo embaixo, isso não existe no espaço maker, né? A gente está sempre na mesma linha de todo mundo e geralmente estamos sentados de frente uns para os outros, né? E isso propicia que se desenvolve esse monte de habilidades que nós queremos para a vida, né? Colaboração, trabalhar em equipe, pensamento crítico, resolver problemas, né? Isso não se aprende sentado ouvindo alguém falando, isso se aprende fazendo, né? Na prática. Falando um pouco da teoria, de onde vem tudo isso, isso tudo não é novo, aliás, é bem antigo, né? E uma das pessoas, né, que foi um pesquisador que trouxe muito desses conceitos makers para o ambiente de educação foi o Seymour Papert, que era um matemático sul-africano que trabalhou na década de 50, 60 com Piaget, e aí depois ele foi convidado para os Estados Unidos, foi um dos fundadores do Media Lab no MIT, e é um pioneiro em inteligência artificial também, e começou a trabalhar com crianças, tecnologias, computadores, né? Ele que é o inventor da linguagem Logo, não sei se a maioria de vocês é familiarizado, mas foi uma primeira linguagem para crianças começarem a aprender a programar. E robótica também, né? Equipamentos eletrônicos e tudo mais. E o que ele percebeu é que toda vez que um indivíduo, né, se engaja na construção de alguma coisa que tenha significado para ele, o aprendizado acontece e ele vai se ampliando. Eu quero fazer alguma coisa que tenha sentido para mim, eu não vou ter barreiras, eu vou conseguir ir muito além, porque aquilo tem sentido para mim. Eu construo um conhecimento interno, porque para fazer aquilo eu preciso, e esse conhecimento interno ampliado que eu construí para mim vai me propiciar agir de uma maneira mais complexa no mundo. E esse movimento
dentro, fora, vai cada vez mais expandindo o campo do conhecimento do aluno. O discípulo dele é o Mitch Resnick, não sei se vocês são familiarizados com ele, mas ele é o criador do Scratch, que é uma linguagem de programação para crianças, né, que está fundamentado no construcionismo, e ele criou um termo chamado aprendizagem criativa, que é um formato, né, de proporcionar um espaço de aprendizagem baseado em 4 pilares, que em inglês seria o Project-Based Learning, Play, Passion and Peer Learning, né? Traduzindo para o português, seria aprendizagem baseada em projetos. O Play, está traduzido para pensamento lúdico, seria uma atitude do brincar, que é uma atitude que geralmente a criança até os 7 anos de idade, em média, tem, de curiosidade, resiliência, resolver os problemas, tentar fazer, que a gente, quando ela entra, né, no ensino fundamental 1, começa a dar como adulto uma referência do não para ela, né? Isso não, agora você faz isso, se comporta, se conforma e tal. E essa criança ela não consegue entender, né? Se a gente pensar hoje como um adulto, como uma criança de 6, 7 anos recebe um não de um adulto referência, ela não tem muito bem a dimensão, se aquilo lá é não ou se aquilo lá é não nunca, né? Ela começa também a aprender, tentar entender, e a maioria das vezes de nós acaba entendendo o não como não mesmo. Não podemos fazer isso aqui, eu não posso, não vou, não faço. E aí começa a parar de experimentar e de ousar e de fazer coisas que depois, na vida adulta, a gente quer que o adulto tenha, né? Eu quero que você seja criativo, que você faça, explora, erra e tal. Então, dentro dessa filosofia, isso é muito estimulado. A paixão está ligada ao sentido, né? Então, ao significado. Sempre você vai se colocar dentro da ação que você está fazendo. E o aprendizado aos pares está ligado à colaboração, trabalho em equipe e compartilhamento, né? Então, isso estrutura toda uma plataforma, e o Scratch, quem já teve a oportunidade de entrar, faz tudo isso, né? Uma rede social de programação, onde você faz projetos, né? Tem exploração livre, pode se colocar nas suas vontades, nos seus desejos, tem muito compartilhamento. E a gente, então, utiliza isso dentro da pedagogia que a gente desenhou. Se vocês verem aí, os 4 cantos em azul são, né, a aprendizagem criativa. No centro, o que a gente acredita é que a prática sempre vem antes da teoria. Quer dizer, se não envolver questões de segurança e respeito, você pode tudo. É como o slide que foi apresentado anteriormente. A resposta quase sempre é pode, e a hora que alguém pergunta como, a gente volta a pergunta como você acha, né? E você tenta fazer. A gente utiliza muito o mindfulness, o design thinking, que também é uma técnica que ela é muito útil para você trabalhar por projeto e para você pensar em resolução de problemas e achar soluções, criar várias possibilidades, depois fechar e fazer um protótipo e realizar. E o método socrático, né? É uma aprendizagem ativa, basicamente. O professor, mediador, ele não dá respostas, né? Ele está o tempo inteiro estimulando o jovem a buscar as respostas e, obviamente, ele vai ajudando a traçar caminhos que vão levar aonde esse estudante quer. Além da parte técnica que se aprende, né, existe uma série de habilidades chamadas em inglês soft skills ou habilidades socioemocionais que elas são muito presentes dentro de uma atividade maker e muito desejáveis para a vida e muito difíceis de se aprender através de uma aula, uma palestra, de alguma coisa um pouco mais organizada e orientada. Sobre espaços maker, se pergunta muito o que faz um espaço maker, como tem que ser um espaço maker, né? E aí eu uso um pouco essa parte da apresentação para desmistificar. Então, você pode ter espaços super legais, pensados para ser isso. Esse é o próprio laboratório do MIT. Na parte de baixo tem um pequeno espaço maker integrado, né, a toda a área de pesquisa. Então, tem esse mesão grandão. Do lado são vários laboratórios onde os pesquisadores estão trabalhando. Mas também podem ser coisas bem singelas, né? Aqui, por exemplo, é um espaço maker feito ao ar livre, num lugar em Caraíva, na Bahia, não sei quem conhece, mas é um lugar bem, né, simples, onde está na areia, mesas, né, e as pessoas ali fazendo as atividades mão na massa. Aqui são 2 outros exemplos, é uma escola pública e uma ONG aqui em São Paulo, né, a Escola Amorim Lima, embaixo, e uma ONG na Zona Sul, em cima, onde vocês podem ver que são equipamentos e materiais muito simples que fazem o espaço maker, né? Lá na parte de cima, as bancadas são feitas com portas.
e cavaletes, né? Essas portas custam R$60, R$70 cada uma, né? Então, o principal não são, né, as coisas que estão dentro. Aqui também é um espaço maker que a gente está trabalhando com a Prefeitura de São Paulo, né? Vai ser inaugurado daqui a um mês, mais ou menos, mas isso é dentro de uma MF num céu, né? Onde está sendo feita uma outra configuração, onde era uma sala de informática, que eu acredito que no Estado deve ser muito parecido, né? São aqueles U's de computadores virados para as paredes, né, onde as pessoas entram lá, individualmente trabalham, né, naqueles equipamentos, e não tem muito espaço para trabalho em equipe, compartilhamento, criação. Aqui o espaço é justamente o contrário. Toda a ação está no meio, e os equipamentos estão na periferia, você vai lá buscar ou vai utilizar o que precisa, mas volta para o meio, para as pessoas, para trabalhar. Aqui eu vou mostrar um exemplo também de um espaço embaixo de uma marquise de um estádio de futebol lá em Belém que a gente fez, só para ver como isso pode ser feito rápido e não tem muito essa necessidade de ter essas coisas super complexas, né? Em termos de organização, também uma coisa que a gente fez para efeitos pedagógicos, a gente dividiu o espaço em 4 áreas, né? Então, tem uma área de ferramentas manuais, né, que são as chaves de fenda, martelos e furadeiras, etc. Uma parte de fabricação digital, que pode ter ou não, que são máquinas que vão provavelmente receber algum tipo de informação feita no computador, ou um arquivo 2D ou 3D, e vai ser interpretado por uma máquina, que essa máquina aí sim vai agir sobre a matéria. Então pode ser uma cortadora laser, pode ser uma impressora 3D, uma máquina de bordado digital, etc. Equipamentos eletrônicos, então placas, né, Arduinos, Make-Makes, ou o que for, e componentes também, né, LEDs, fios, baterias, e computadores, né, onde vão ter softwares que vão ajudar na criação desses materiais que vão ser produzidos. Mas o principal, né, que não foi falado ainda aqui, mas que para mim é o fundamental, são as pessoas, né? Não existe espaço maker sem gente. Aliás, existe, mas estão vazios, as moscas, né? Tem um exemplo que não é muito bom, mas da Prefeitura, né? A Prefeitura criou 12 Fab Labs livre, há 2 anos atrás. E foi um sufoco para fazer esses Fab Labs livres começarem a ter ação lá dentro. Eles compraram as máquinas, fizeram, arrumaram os espaços, botaram gente lá dentro capaz de poder fazer aquela operação, mas as pessoas não iam. E até hoje é difícil. Tem já muita coisa organizada, tem atividades, mas o principal é você ter gente lá dentro capaz, primeiro, né, de tirar essa barreira. Por exemplo, no Olido, não sei, alguém aqui conhece o Fab Lab do Olido, no centro da cidade? Ele é uma loja, né, com vidro na frente, quando tem muita gente passando na galeria e o Fab Lab está para dentro. E você vê dezenas de pessoas o tempo inteiro passando, muitas delas param no vidro, olham, aí você está lá dentro e fala, entra aqui, a pessoa fala, não, já estou passando. Então tem uma barreira, tem medo, né? Então a gente, como educador, dentro de um espaço desse, tem que conseguir criar, né, um ambiente para gerar vínculo com as pessoas, desmistificar e trazer alguma coisa que facilita, né, a ela começar a entender o que isso pode fazer por ela. Dentro, né, do espaço, naquela questão que foi falado do que pode fazer, o que não pode fazer, a gente tem alguns valores que a gente instituiu. Um deles é a segurança. Eu tenho que me preocupar com a segurança, com o espaço, com o outro e com as coisas. E o outro, a parte é o respeito. Eu tenho que me respeitar, respeitar o outro e as coisas. Fazendo isso, tudo pode, né? Se eu estiver atento a esse tipo de pilares aqui, eu vou poder agir aqui dentro, criar, errar, compartilhar, fazer o que eu quiser, né? E aí em cima então tem essa parte azul, são os 3 pilares da educação integral que a gente acredita. A gente desenvolveu uma série de estratégias para facilitar o uso desses espaços, porque, como eu falei, normalmente isso não é comum na nossa vida. Nós não, apesar de a gente ser maker de nascimento, a gente acaba perdendo isso durante a vida e acaba se afastando da prática, conforme a gente vai ficando mais velho. Então, a gente criou essas 5 estratégias que estão aí em cima.
de menor autonomia para maior autonomia, mas não existe uma ordem cronológica. Não é que eu preciso usar a primeira para depois fazer a segunda, depois fazer a terceira. Eu vou dar alguns exemplos agora a seguir, né, do kit, trilha, plataforma, desafio e projeto. O nosso objetivo é que as pessoas aprendam a trabalhar por projeto, porque na vida tudo para a gente é um projeto, né? Fazer esse evento aqui é um projeto, né? Fazer uma viagem é um projeto, casar é um projeto, entrar numa empresa é um projeto, passar no vestibular é um projeto. Só que formalmente a gente não aprende como se organizar para fazer um projeto, né? Eu, por exemplo, estudei, apesar de ter estudado vários lugares, entrei, larguei, fiz, até cheguei a estudar um pouco na Poli, né? Eu fiz administração numa boa escola de administração, eu não aprendi projeto na escola, né? Então, assim, e é uma coisa fundamental na minha vida. Quer dizer, praticamente tudo que eu fiz na vida foram projetos, né? A gente, dentro dessas plataformas e estratégias, a gente criou um modelo que a gente quer ter ganho de autonomia. Mas como fazer isso quando alguém não consegue ainda nem trabalhar no projeto, né? Então, a gente criou uma gradação que vai de customização até criação, onde a autonomia é crescente e sempre ligada ao significado. Então, mesmo num kit que a gente vai propor, geralmente, quando você pensa em kit, é uma coisa fechada que vai sair, nessa sala aqui, por exemplo, 80 coisas iguais. No nosso olhar, não. Vão sair 80 coisas parecidas, mas cada uma vai ter um pouco de cada um nela, né? Então, vai ser uma cor, vai ser algum detalhe que eu vou fazer, mas eu vou poder colocar aquilo dentro do meu kit. Então, eu vou contar alguns casos, né, de como a gente faz isso. Então, aqui é um exemplo de uma plataforma. A plataforma, como o próprio nome diz, ele é um suporte para que se crie alguma coisa nela. E eu tenho algumas intenções pedagógicas, algumas coisas que eu quero que se aprenda. Então, aqui é um teatro de marionetes robótico. Então, eu queria que eles aprendessem a lidar com materiais, serrar, montar. Obviamente, tinha parte de medidas, né, saber fazer proporções e tal, mas o tema do que ia ser criado nesse teatro, eles é que iam inventar. Então, esse grupo aqui quis fazer uma cena do filme Star Wars, né? E aí eles pegaram esse livro e escanearam o desenho da nave, depois cortaram na cortadora a nave, fizeram a nave, vocês vão ver o que eles fizeram. Luke Skywalker, um órfão nativo de Tatooine. Não, eu sou seu pai. Não, isso não é verdade, é impossível. Não, venha comigo, é a única solução. Então, numa ação como essa, né, você vê que tem muito espaço, né, para criatividade, para solução de problemas, né? Você vê que eles tinham que cortar o braço do personagem lá, foi na tesoura mesmo, entrou no meio, né? É interessante o que faz, né? E o uso de mídias, né? Eles começaram a aprender como gravar e como fazer, e tempos e tal. Mas olhando praticamente para um currículo formal, como que se chega daquilo, né, em aprendizagens necessárias e que a gente quer num currículo. Então, aqui tem um mapa de algumas coisas que, ligados, né, nessa educação integral que a gente proporciona, o que se aprende através de um projeto desses, né?
Eu vou dar um outro exemplo, que é um desafio. Então, isso aqui foi uma ação feita numa escola pública lá em Goiânia, onde a gente propôs para os jovens para eles criarem um pebolim utilizando materiais simples, né? Canos e caixas. E o que eu acho interessante dessa imagem aqui é que isso aqui mostra como um professor que vai trabalhar nesse tipo de dinâmica tem que estar muito atento, né? Se vocês olharem um detalhe, perto do gol, ali eu vou aqui para frente para apontar, só para mostrar o que é, eu quero dizer, ó. Mas aqui, ó, bem aqui, tem o vinco da caixa, do fundo da caixa. A hora que eles começaram a montar isso, eles começaram a pegar uma caixa desmontada e levantar onde tinha os vincos. E a hora que chegou numa parte onde existe uma parte que faz a estrutura da caixa, que geralmente você vira e grampeia, esse menino cortou essa parte. E o meu ímpeto foi na hora de falar, tá errado, né? Mas eu falei, não, vou ficar quieto, deixa eu ver o que ele vai fazer. E deixei cortar. Corta, vê o que vai acontecer. Na hora que ele foi montar o lado, né, direito do campo, em vez dele levantar aquela parte onde tinha o vinco, ele deixou ela chapada e pegou aquelas peças que ele tinha cortado e começou a colar na vertical para fazer um fundo bem maior, né, o campo bem maior do que a caixa permitiria fazer. E eu pensei na hora, eu falei, isso não vai parar em pé, porque a hora que ele for colar com cola quente os dois cantos vivos, a hora que a bola bater vai quebrar. Mas eu falei, deixa ver o que vai acontecer. E montaram tudo, pintaram, começaram a jogar. Óbvio que a primeira bola bateu, caiu, né, o fundo do estádio. Mas aí na hora, virou e falou, eu sei como resolver, que é essa imagem do canto de baixo. Foi lá e fez uma cantoneira de papelão e colou ali no canto, fez o reforço, né? E aí depois, a hora que começaram a jogar, também os canos saíam, aí a imagem de cima à direita também foi um break, né, para o tubo não sair. Fez uma coisa maior do que o buraco para não sair. Então teve espaço para eles verem o problema e criar uma solução, né? Ao passo que se eu tivesse dito no começo, pessoal, é assim que faz, pega a caixa, levanta e vamos formar tudo de um jeito, talvez primeiro não ia sair o que eles queriam, né, porque o fundo que eles queriam era maior do que o que eu ia ter dito, né, e eles não iam ter aprendido esse tipo de resolução de problemas que aconteceram aí. Então, um dos grandes obstáculos, né, para você realmente efetivar esse tipo de prática é uma reformulação interna do educador. A gente tem que mudar, né, para deixar espaço para que o aprendizado aconteça. Porque muitas vezes, na melhor das intenções, é muito difícil fazer isso, muito difícil, né? Você tem que se segurar muito para ver. Eu já estou cansado de ver, né, em vários espaços que a gente vai, pessoas falam, não, está errado fazer. Aí eu penso, mas está errado o quê? Né? E o professor está falando que está errado, porque na nossa concepção não é assim que a gente faria, mas tudo bem, né? O outro pode ter um outro jeito de fazer e, pela prática, ele pode chegar ao ponto que realmente perceba que aquilo não funciona daquele jeito e aí ele realmente aprende, ou é um outro jeito que ele faz, que tudo bem também, né? O mundo é assim, cada um faz da melhor maneira que acredita. Aqui eu vou passar bem rápido porque a gente está sem tempo, mas é uma aplicação do Design Thinking no processo, e eu vou mostrar então um pouco do que a gente fez na expedição. Aqui, então, a gente acabou fazendo esse percurso, né, que foram 10 mil quilômetros rodados. A gente passou, né, por esses 8 estados, parando em várias cidades. O objetivo era chegar em Belém, porque tinha uma ação que a gente ia fazer lá em alguma comunidade, e que ficava exatamente ali. Depois de Curralinho, fica 16 horas de barco, né, você pega o Rio Pará e vai para um afluente dele, e era uma comunidade ribeirinha, onde era uma comunidade que trabalhava com extração do açaí, né? E o problema que tinham nos dito que eles tinham lá era com relação à segurança no trabalho, né? Alguém conhece assim como é que é o ambiente de um lugar onde se extrai açaí? O açaí é uma palmeira que dá geralmente em várzea de rio, embaixo é um charco super, né, alagado, você enfia o pé com a havaiana é a primeira coisa que fica lá embaixo, né? Então essas pessoas trabalham geralmente de shorts, sem nada, só os shorts, né? Entrando por esses lugares onde tem muito galho com ponta, tem muito animal peçonhento. Eles usam uma faca, uma peixeira grande para cortar, né, a rama do açaí e trazer para baixo. As árvores têm entre 20 e 40 metros de altura e ele escala essa árvore, né, com uma ferramenta que eles criam chamada peconha, que é um laço que eles fazem com a própria folha do açaí para pôr no pé. Eles travam na árvore, sobem, corta, traz assim no braço e escorrega que nem bombeiro para descer.
né? E vai colocando dentro de uma cesta e vão catando. Geralmente essas cestas têm 14 quilos cada uma, e eles levam para o rio, um barqueiro passa e leva o açaí. E tem muito acidente, muito trabalho infantil, muito problema com isso. E quando nos propuseram o trabalho lá, falaram: qualquer coisa que vocês puderem trabalhar com eles para melhorar esses quesitos seria muito bem-vindo. E aí a gente utilizou, né, dentro do espírito da expedição, a gente queria levar também inspiração para professores, né, com práticas que eles pudessem utilizar no dia seguinte, ligados à prática maker, mas também fazer esse trabalho real na vida deles, né? Então, aqui era o pier, da onde a gente estava, na beira desse rio. Uma das atividades eram lançamentos de foguete com água, né? Então, vou mostrar um videozinho rapidinho aqui. Força! Força! Um pouco mais! Vamos, não para! Vai buscar! Ai, caramba! Mas esse saiu girando porque perdeu uma hélice. Então, a gente chegou nesse lugar, né, onde a gente não conhecia, né, não conhecia nada desse ambiente, e dentro da técnica, né, do que a gente tinha para implementar, a gente primeiro tinha que criar vínculos e entender como que funcionava toda aquela relação naquele espaço. Então, a gente passou 2 dias, né, fazendo algumas atividades, dando alguma coisa que a gente trouxe, mas também aprendendo muito com eles. Então, a gente pegava o barco, a canoa, ia para a horta deles, para a roça de mandioca, ia para a Saizal, ia para o banco comunitário, ia para a escola, para começar a entender como que eles se organizavam e se a gente tinha alguma coisa para fazer lá e, se sim, como a gente podia trabalhar. Então, a gente fez, né, algumas oficinas. Aqui, eu não sei se o vídeo vai estar bom, mas a gente, né, tem que fazer para aprender. Então, vocês vão ver aqui um senhor, né, tentando subir, acho que está de lado aí, mas tentando subir num pé de açaí, que sou eu, né, esse senhor. O Fábio só estica a mão. Peraí. Vai. Peraí, eu preciso ir para lá. Eu tô filmando. Olha que tamanho. Aê! Ei, Fábio! Aê! Sim, é muito interessante, porque eu subi isso, né, 2 metros e pouco, né, mas eu ralei tanto meu pé, fiquei uns 3, 4 dias com um monte de ferida no pé, só para fazer isso, né, para você ver como a gente não tem a mínima, né, prática e nem o jeito de fazer. E eles sobem 20, 30 árvores desse jeito, todo dia, tuf, tuf, né. A gente, né, começou um processo então de design thinking adaptado à comunidade, então tinha uma questão de problematização, eles tinham alguns problemas, né, que começaram a sair deles, né? Então renda era uma questão, a segurança no trabalho era outra questão, conscientização de higiene no manuseio do açaí. Então foram um monte de problemas que a gente validou, alguns que a gente sabia pela pesquisa, mas apareceram outros. E uma coisa interessante que a gente percebeu é que assim a sociedade era muito machista, muito, muito, muito. E eu estava com um grupo de jovens comigo, né? De 20 a 30 anos, né? E muito fortes, assim, opinionated, daqueles assim que, sabe, não, isso sim e tal. E a gestão era muito democrática na expedição. A gente tinha muita conversa, era muito aberto a ideias e soluções. Óbvio que tinham uma meta, que era fazer a expedição, mas o como fazer era muito cocriado e conversado. E aí essa questão do machismo pegou muito forte para muitos deles, né, desses jovens. E eu falei, olha, a gente vai ficar 10 dias aqui, a gente não vai mudar o mundo deles, né? Ou a gente vai ter que entender que isso é uma cultura local, que eles são assim, a gente pode ter o filtro que a gente quiser, mas se a gente quer criar vínculo e trabalhar ali, a gente vai ter que relevar e fazer de um outro jeito, ou a gente não vai fazer nada. E aí concordaram tal, e a gente percebeu então que o ideal era dividir entre homens e mulheres os grupos, e tinha uma outra questão de liderança, né? Os líderes comunitários também tinham muita força, onde eles falavam alguma coisa, ninguém mais abria a boca. E a gente falou, como é que a gente vai fazer um trabalho colaborativo de um jeito onde vão ter líderes ali que vão falar e as opiniões não vão ser ouvidas dos outros. Então a gente também dividiu os homens, né, em líderes e não líderes, e as mulheres em líderes e não líderes. E aí conseguimos criar os grupos e o trabalho foi super efetivo, né? Então teve
essa parte de ideação, né? Aqui esse grupo era um dos homens líderes e a questão era segurança mesmo, então eles começaram a trabalhar em protótipos de como se proteger dentro da floresta, né? Até tem aqui é um protótipo de uma vara para pegar o açaí sem subir na árvore, né? Que eles estavam prototipando. Teve um outro grupo que criou um business plan para fazer uma cooperativa para extração de camarão lá da região. Aqui, interessante essa história, lembra do foguete que eu mostrei, né? Então tinha aquele monte de jovem aprendendo a fazer, criando esses foguetes e tal. E aí esse senhor que estava nesse grupo, né, da segurança falou, posso pegar um foguete lá fora? Né? Eu falei, claro, você pode pegar o material que você quiser para pensar. E aí criou uma caneleira, né? Ele perguntou, será que a cobra vara a garrafa PET? Se ela morder, ela consegue furar? Eu falei, acho que não, vamos tentar fazer. Né? E aí ele criou um protótipo, né, de uma caneleira, porque justamente, como eu falei, as coisas lá têm que ser muito fáceis de vestir, práticas e que tem o material lá. Né? Então eles vão descalços para o lugar de shorts e essa caneleira era uma coisa de colocar, ela prendia meio que com a forma, né, do PET, ela já fechava, ele podia arrancar, jogar e subir. E a gente sabe que até hoje estão usando, né, esse protótipo que eles desenvolveram lá. Aqui são outros protótipos que eles fizeram, então tem uma bainha para faca, feita com tubo de PVC, e eles esquentavam no fogo, né, e conseguiam fazer uma proteção e amarrar com corda. Alguns nós, de alpinista e cadeirinha de militar, para prender, porque um dos problemas é cair da árvore, né, eles sobem na árvore e tem muito acidente dele cair. Então esse nó prendia ele na árvore, ele é frouxo para subir, mas na hora que o peso cai, ela segura, né? Aqui foi uma mochila para carregar essas rasas de açaí que eles desenvolveram lá também. Então, o que fica disso tudo? Né? Eu mostrei aplicações dentro de ambientes formais, né, e em ambientes não formais e na vida real. Né? Mas o comum que tem para a implementação desse tipo de coisa é o significado. A gente tem que sempre partir do sujeito, né, do que interessa a ele, qual a relação que ele tem com aquilo que ele vai se vincular e fazer. E aí sim começa toda uma construção. Né? Em termos formais, o que a gente acredita, né, essa imagem até é um trabalho que a gente fez na Poli mesmo, lá na Faculdade de Engenharia Elétrica, né? Onde esses meninos, naquela época que a gente conversou, nunca tinham trabalhado nesse formato. Assim. Foi muito interessante que a gente chegou lá para fazer, era um desafio, eles tinham que criar a gente dividiu eles em grupos e eles recebiam um card dizendo, olha, você é um engenheiro recém-contratado numa empresa que vai trabalhar na irrigação de uma cultura de banana no Vale da Ribeira. Vocês são um outro grupo de engenheiros que vão plantar mamão no deserto do Negev, sei lá. E aí cada um recebeu isso e a gente falou, façam. E tinha lá os materiais. Aí começou um a olhar para a cara do outro, né? E como assim? Que faz o quê? Né? A gente falou, não, faz. Vocês têm que pensar, usa. Né? Pode usar computador? Não, tem que usar computador. Né? Faz, pesquisa e vê. Né? E aí a coisa começou a andar, e aí, né, depois de um tempo, eles estavam todos já ambientados e fazendo. Né? Mas não está na cultura. Né? A gente não tem. Não sei se vocês viram um documentário chamado Most Likely to Succeed, tem uns 2 anos, né, sobre uma escola chamada High Tech High, em San Diego. Tem um livro e tem um documentário sobre o livro. Onde também tem uma cena engraçada no começo, que um professor entra na sala, primeiro dia de aula, né, 9º ano, e aí ele fala para os alunos, olha, aqui essa sala é seminário socrático, né? Eu quero que vocês se organizam, eu vou até a minha sala e volto, a gente começa a aula, e sai. E a câmera fica na sala, nos alunos. Aí você vê 40 alunos com a prancheta assim, parado, né? Olhando um para a cara do outro, dando risada, né? Meio que sem saber. Aí o professor volta depois de 1 minuto, fala assim, eu falei, olha, seminário socrático, ali em cima tem um esquema, ó, é aquilo lá que eu quero, tá? E sai. Aí olha, tem que mexer nas mesas, aí começa a mexer um pouquinho nas mesas, tal. Aí se organizam, começa a aula. E aí depois de 1 semestre no documentário mostra como que essa sala virou, né? Depois de 6 meses trabalhando nesse formato, né? Então é uma mudança de cultura, né? É uma dificuldade para nós educadores, né? Começar a fazer, porque a gente tem sempre muito mais segurança no conhecido, né? Mas uma vez que a gente sabe que o conhecido tem limites, a gente tem que ser não nos enganarmos, né? Ter que ser realista conosco mesmo, falar, bom, para a gente ter alguma coisa diferente, a gente tem que ousar, tem que tentar fazer algo diferente para sair algo diferente, né? Então o convite que eu faço é tentar olhar um pouco para essa imagem, né, e tentar ver dentro da realidade de vocês, né,
como que dá, né? Eu sei que tem muita dificuldade, tem falta de recursos, tem muita gente na sala, tem pouco professor, tem um monte de coisa que são problemas, né? Mas esses problemas muitas vezes são oportunidades que a gente consegue tentar pensar de outro jeito. De repente vai envolver alunos, monitores, voluntários, pais que podem entrar, outros professores que estão disponíveis e querem ajudar. Então, tentar reconfigurar práticas para realmente fazer com que a aprendizagem aconteça, né? Porque a nossa pergunta boa que a gente deveria ter para desenvolver o pensamento crítico é assim: o que eu vou fazer hoje para gerar aprendizagem na minha sala? Essa é a pergunta que todo educador deveria ter, independente de todas as questões que tem, né? E aí, a partir disso, tentar criar estratégias para facilitar com que isso aconteça. E a cultura maker, eu acho que é um catalisador, é um potencial que dá para utilizar para começar a pensar assim. Então, obrigado, era essa a mensagem que eu tinha para passar.